Olá, que prazer aí ver colegas e amigos ingressando na nossa live. Bom, eu- por que que eu estou fazendo essa live, né? Eu recebi esse convite e fiquei super animada. E aí eu escolhi o tema. Ela já achei aqui a minha convidada. Junto com essa minha amiga, minha parceira de Associação Nacional. Ó, chegou. Oi, amada. Vai falando que eu quero terminar de ouvir. Que alegria te ver, que alegria te ver. Olha só, eu estava dizendo o quanto eu tô grata, né, de poder fazer essa live contigo. E quando me ofereceram essa oportunidade, a Defensoria me ofereceu essa oportunidade de fazer isso, a primeira pessoa que eu pensei foi tu, né? Porque nós temos uma história muito legal juntas, as duas, né, de atuação em prol dos direitos humanos, numa época que já não estava muito fácil essa atuação, né? E eu que gosto de ler sobre guerra, eu que gosto de ler sobre estratégia de guerra, eu sempre me lembro assim daquela história da resistência dinamarquesa, né, aos judeus, que a estratégia, que para a gente conseguir inserir e trabalhar direitos humanos, a gente às vezes, não muitas vezes, a gente não pode atuar de forma tão óbvia, né? A gente tem que escolher uns caminhos assim mais estratégicos. E tu é genial nisso, né? A primeira pessoa que me ocorreu para falar disso é a Elisa Cruz, minha colega, defensora pública do Rio de Janeiro. E a história da Dinamarca, que eu comecei a falar e não terminei, é um livro que se chama Os Compatriotas e fala da resistência dinamarquesa, né, na evacuação dos judeus durante a guerra. E aí tem uma conversa entre o rei Cristiano e um assessor dele, onde o assessor pega e diz assim: o que nós vamos fazer, majestade, se o interventor alemão pedir para os nossos judeus usarem a estrela amarela? Ao que o rei Cristiano, rei da Dinamarca, responde, né? Então todos nós usaremos a estrela amarela. E a estrela amarela nunca foi usada na Dinamarca. Então, no momento de absoluta violação de direitos humanos, surge uma ideia genial de resistência, né? E a Defensoria Pública tem muito a ver com isso. A Defensoria Pública tem muito a ver com essa utilização de caminhos diferentes para a gente conseguir atuar de forma efetiva nos direitos humanos. Mas eu vou apresentar aí minha convidada para quem não conhece. E quando, Elisa, quando eu falei que eu ia fazer a live contigo, e quando as pessoas começaram a ver que era tu, assim, muitos chegaram e me disseram: eu não conheço a Elisa, mas eu já ouvi falar nela e ela é muito preparada. E tu é muito preparada, né? A Elisa tu é preparadíssima. A Elisa é defensora pública no Rio de Janeiro. Ela é doutora e mestre pela UERJ e ela é professora da Fundação, da FGV, né, da Fundação Getúlio Vargas. Então, e apresentou no último CONADEP uma tese que tem tudo a ver com a nossa live. Uma tese que é a Defensoria Pública como ator político, né? Então, assim, causas, fundamentos e efeitos da nossa atuação. Olha só a Rita, a Rafaela com Salter, que alegria, né? A Rita foi assessora de imprensa da Dupergs, a Rafa Consalter é nossa sub-inst, minha amiga também, a Juliana, que trabalha na Defensoria, então, muita gente querida assistindo, Lu Bortovski. E tu é tudo isso, né? E ainda apresentou essa tese maravilhosa. Então, assim, começo a te perguntar: o que é ser defensor público hoje? O que significa essa caminhada de tanta luta, né? E o que a gente conseguiu colocar na Constituição. Nós já existíamos em 88, aí depois veio a Lei 80, depois a Lei Complementar 132 e a Emenda Constitucional 80. E levando em conta tudo isso que tu escreve, e eu adoro te ler, o que é hoje para ti, para nós, ser defensor público? O que significa esse sangue verde, né? Marti, eu tô super emocionada. Já chorei várias vezes ao dia hoje, você não tem ideia. Literalmente. E até o final dessa live eu vou estar em prantos. É muito difícil falar. Vou tentar me organizar nesse início. Mas eu tenho que falar que eu vi Camila! Camila maravilhosa! Eu morro de saudade da Camila!
O meu chefe aí, o Antônio Flávio, querido amigo Flavinho, Antônio, Cristiano. Cristiano, mas desculpa a Camila, assim, eu, Camila e Marta, a gente tem um caminho juntos e eu tive que falar nela primeiro. A Camila foi da comissão da ANADEP da infância, e na comissão da ANADEP da infância a gente se reuniu e a gente aprendeu juntas, né? Muita coisa. É uma experiência incrível que a gente tem. Então, tô respirando tá contigo. muito fundo, porque assim, hoje foi um dia assim, muito sentimental. Porque eu fui arrumar o cabelo e eu fui ver as fotos antigas, eu de cabelo liso e tudo. E pra mim, assim, tem uma história que é muito pessoal e tem uma história que é institucional, né? Acho que eu vou tentar me situar aí no pessoal. Eu tô quase indo ali pegar um livro que tá logo ali, mas eu não vou sair dessa live. Bem, eu sou defensora no Rio de Janeiro desde 2010. Eu me torno defensora no meio do meu curso de mestrado, quando eu não achava que eu ia passar para curso nenhum. E de repente eu passo e de repente eu me torno defensora. E eu lembro até hoje do dia em que na verdade eu lembro da manhã em que eu acordei sabendo que eu tinha sido aprovada na prova oral, em que eu olho as minhas mãos e falo assim: a Elisa é a mesma pessoa, meus braços continuam aqui, as minhas pernas, então eu acordei do mesmo jeito que ontem. E, ok, eu agora tenho que entender que eu vou ter um novo cargo em pouco tempo. E esse foi um dia, assim, óbvio, a prova é muito marcante, mas eu lembro desse dia porque eu achava que ia ter alguma mudança e não teve. Então, eu tomei posse em 2010, em dezembro de 2010, vou fazer 10 anos de Defensoria do Rio, mas, na verdade, eu sou servidora pública desde 2005, então eu já tenho aí bem uns 15 anos e alguns meses de serviço público. E, para mim, o momento em que eu vou à infância, e Martinha, se me permite, assim, eu tenho duas pessoas a agradecer. Em primeiro lugar, a Márcia Fernandes, em segundo lugar, o André Castro, que me colocam ali nesse lugar da infância. E eu acho que eles me oferecem um mundo que eu nunca teria condição de entender. E eles me oferecem um mundo que vai me levar a você. Tipo, você é maravilhosa, vice-presidente da ANADEP. E a gente se encontra nas reuniões da ANADEP. Me falam assim: Elisa, você, dentre as suas responsabilidades aqui na coordenação da CDGICA, que é a coordenação da infância do Rio, uma das, alguém me fala assim: Elisa, você vai ter que participar das reuniões da ANADEP. E eu falei: tá. E de repente eu tava com pessoas que se tornariam minhas referências. E acima de tudo, eu conheceria você. Na verdade, meus dois, assim, Camila, você, Bruno, Dani Beletato, Mara, Bruna de São Paulo, Marcelo Dairel. Cara, eu teria nomes enormes, assim, mas eles me abrem esse mundo que eu não conhecia, que eu não era capaz. E eu acho que foi a partir daí, ou seja, foi a partir da infância, e foi a partir dessa experiência, via coordenação da infância e trabalhando junto com a ANADEP, que me abre não só o mundo, mas me abre a perspectiva do que é a defensoria até hoje para mim. Então, esse período para mim é muito determinante nessa minha vivência de defensoria. E desde então, ali 2015 e 2016, eu mudei muito as minhas compreensões e acho até que eu consegui entender um pouquinho melhor do que Humberto Penha vai falar no livro dele lá de assistência jurídica, histórico, clássico de defensoria. Eu acho que eu consigo entender o que ele queria dizer naquela época. Que ser defensor é muito impactante. E não é só impactante nas nossas vidas, e eu sei que você sente isso, mas ele é impactante porque modifica as nossas visões de mundo e porque permite que a gente mude as visões de mundo que a gente está colocado. Então, para mim hoje, se me perguntassem o que é ser defensora, eu responderia: para mim é tudo. Na minha vida é tudo. E eu não consigo mais me imaginar em outro lugar na minha vida. Mas, acima de tudo, é conseguir ser uma ponte de privilégio entre as pessoas que não têm acesso a direitos, entre o sistema de justiça. Eu funciono, eu não sou a única no meio da justiça.
Mas nós, defensores, funcionamos como esse momento de intermediação que vai garantir o acesso. Então, isso é muito sério, isso é muito impactante, individualmente e coletivamente. E é essa a maravilhosidade de ser defensora. A gente conseguir fazer esses impactos individuais que começam lá na escuta da pessoa, no nosso atendimento, que pode ser de tantos tipos, mas que começam ali entre ouvir alguém e às vezes simplesmente estender a mão atrás de uma mesa, até... E aí hoje o dia foi sentimental porque eu fiquei relembrando as nossas histórias que começam, na verdade começam, acho que esse é o ponto mais importante, eles começam em ouvir a pessoa que está ali atrás daquela mesa, até elaborar aquilo que a gente escuta reiteradamente e chegar até o ministro da Justiça. E assim, isso que eu acho o mais importante de ser defensor, né? Esse encontro com o usuário dos nossos serviços, essa escuta qualificada e a partir do conhecimento, né, da vivência do outro, da vivência do nosso usuário, a gente agir como instrumento e procurar os melhores caminhos para atender aquela pessoa. E às vezes vai ser por meio daquela pessoa que tu vai mudar uma lei, né? A partir daquele sentimento de indignação, aquele reconhecimento daquela dificuldade, porque assim, a gente tem um lugar privilegiado no mundo, né? E aí quando tu sai do teu mundo de Alice e tu vai ser defensor, ainda assim tu continua num lugar privilegiado e a gente aprende com cada atendimento. Então, assim, por isso que eu sempre falo, nosso atendimento tem que ser humanizado, a gente tem que aprender a falar, aprender a compreender, a ter a escuta qualificada, a entender o que o nosso usuário está dizendo, é o nosso papel enquanto instrumento, né? O que a Patrícia Magno fala brilhantemente, o que tu colocaste na tua tese brilhantemente, que o nosso papel é amplificar a voz do nosso usuário, né? E fazer isso de uma maneira a garantir direitos. E não só garantir o direito individual dele, né? Ter uma visão mais ampla para isso. Porque a partir disso a gente consegue mudar a legislação. Isso é que eu acho fantástico. Para mim, um momento muito importante na minha vida de defensora, que acontece ali perto do momento em que eu me torno coordenadora da infância, portanto, que eu vou ali te conhecer, é quando eu escuto de uma amiga minha me perguntando como é que eu conseguia ser defensora de bandido. Essa pergunta ela foi muito cruel para mim. E recentemente eu ouvi ela de novo numa live de alunos meus de uma faculdade e me perguntaram isso de novo. Como é que eles não perguntaram assim, eles perguntaram como é que eu encarava ser defensora em criminal. E aí eu tive que dizer que, olha, não é uma defesa do crime. O que eu sou é uma outra coisa. E essa outra coisa tem a ver com a própria evolução da instituição em que eu estou e com os instrumentos em que essa instituição está. Eu não sou defensora de crime, eu sou defensora de direitos humanos. E isso passa pela defesa de garantias de pessoas que respondem a crimes, que podem ser inocentes ou culpadas, mas que ainda assim têm direitos fundamentais. E eu precisei colocar isso de uma forma muito concreta, porque as pessoas confundem o papel do defensor com defensores de uma criminalização, quando não tem nada a ver. Nós somos defensores de direitos humanos. E eu acho que talvez nessa nossa vida e na nossa sociedade, talvez falte uma compreensão um pouquinho melhor de qual é essa história de defensoria. E aí eu já vou fazer um gancho e uma meia-culpa. Quando eu passei para a defensoria 10 anos atrás, eu também tinha essa visão errada. Eu também tinha os meus preconceitos, eu também vinha carregada de uma série de frases feitas que eu precisei desconstruir, assim, de uma hora para outra. E reentender, assim, ser colocada. Isso demora algum tempinho, né? Tempinho, assim, tipo 1, 2 meses. Mas ser recolocada para sair daquele meu lugar da faculdade
e achar que eu vou lidar só com o processo e que eu vou defender só pessoas que são culpadas, para olhar de novo a Constituição e falar assim, mas espera aí, não é bem isso que está escrito, alguém me contou errado. Me contaram errado, não é isso que acontece. E aí a gente começa a entender. Eu até essa semana fiz um parecer, gente, deixa eu fazer uma coisa assim, totalmente técnica. Eu hoje não tô na ponta, né, como a Marta. Eu sei que a Marta tá ali no atendimento. Eu hoje sou assessora do DPG, do Defensor Público Geral do Rio. E aí hoje, essa semana, eu fiz um parecer em que eu precisei citar o Klaus Wilhelm Canaris, que é um doutrinador alemão. Já que você citou a Dinamarca, você está Alemanha. E ele fala sobre essa unitariedade, né? O ordenamento ser uno, e a gente tem que ter uma interpretação coerente com a Constituição e com os valores constitucionais. Não só o Canaris, mas também o Pietro Perringieri, que é uma outra referência para mim. E eu rapidamente reentendi e falei assim, não, defensoria não é sobre defender culpados. Defensoria é ser parte de um sistema. E esse sistema é muito mais amplo do que eu aprendi na faculdade. Eu aprendi que eu ia trabalhar com o processo, mas eu tô vendo aqui porque eu tô de cara com a pessoa. Eu tô olhando a pessoa. Ela não é um número. Ela não é um papel num processo. Ela não é hoje um documento da internet. Eu tô vendo que é diferente. Então, é isso. Ser defensora se tornou um aprendizado sobre humanidades e sobre entender como é que eu torno essa pessoa mais humana e como eu dou mais direitos para ela. Nem que seja para dizer que às vezes ela não tem razão, mas até nisso eu tenho que ser cuidadosa e eu tenho que ser responsável e eu tenho que ser educada, porque é uma pessoa que está na minha frente para eu dizer assim, eu não vou conseguir fazer o que você quer. Então, a defensoria, de fato, para mim, foi um resgate, assim. Foi um resgate, foi uma recompreensão sobre sociedade, sobre viver em sociedade. Isso para mim é defensoria. Por isso que eu sou muito apaixonada. Somos. Eu aqui vejo um monte de gente apaixonada. Viu? O Bruno, queridíssimo, está nos assistindo. A Patrícia... Burger, que eu amo. A Burger agora, a Adriana Burger, a Lu Bortovski, minha irmã também. Patrícia Ketterman, né? Nem se fala. Não, Patrícia então, eu concordo. Patrícia é viva, morre. Olha só, eu acho importante, Elisa, a gente falar desse, assim, quando eu entrei há mais tempo do que tu, né? Tipo, eu sou defensora desde 2003. E a gente, quando eu entrei na Defensoria Pública, era um sentimento pessoal meu, de achar que eu tinha que participar das atividades das comarcas que eu ia, dos encontros municipais, de conhecer aquilo tudo. Hoje é muito mais do que isso, né? Hoje isto é compulsório nosso, né? Ser defensor público, hoje, naquela época também era, mas hoje está constitucionalizado isso, principalmente da 132, isso é bastante claro e nos obriga a esta atuação extrajudicial e o que eu acho mais lindo ali no 134, né? Que nos coloca como a nossa obrigação de promover direitos humanos. Então, a gente tem que pensar muito mais além do nosso papel ali do atendimento individualizado e judicialização, para nós procurar outras formas de atuação, né? E essas formas de atuação, elas passam pela educação em direitos, passa necessariamente por essa atuação extrajudicial, que hoje a gente está vendo crescer nas defensorias públicas uma série de projetos de inclusão, que é o que tu falaste lá no CONADEP, né? Que a nossa autonomia não é só a Defensoria Pública gerir os seus próprios serviços, né? Mas é achar... a gente tem responsabilidade de elaborar políticas públicas que impactem nessa redução das vulnerabilidades. E a gente está aqui também para falar de como se faz isso, né? De como o país está fazendo isso, como as defensorias públicas do Rio Grande do Sul e do Rio de Janeiro estão atuando desta forma. E como nós duas, né? O Bruno, a Camille, a Patrícia e nossos parceiros, Heloísa da Fundação Abrinq, o Padre Renato da CNBB, a Andressa do IDD,
nos ajudaram nessa luta, né? Eu acho que isso é bem importante a gente falar assim dessa nossa atuação. Acho também legal falar da necessidade da interdisciplinariedade na nossa atuação, porque a gente não pode se prender, e tu muito mais do que eu, né? Porque tu é mestre, tu é doutora, e a gente não pode ficar presa só nos nossos livros de direito, aliás, cada vez menos, né? A gente tem que procurar respaldo em outras. Eu adoro história, né? E aí tu aprende um monte de coisa que tu vai usar na tua atuação com história. A Patrícia Ketterman fez uma live maravilhosa sobre psicanálise. Eu vi. É sensacional, com o Paulo Ferrarese, e falaram sobre essa coisa de sangue verde, da nossa capacidade de manter viva essa indignação, né? Da gente não poder ficar passivo, da gente ter essa atuação movida por essa indignação com as desigualdades sociais. Então acho que a gente agora que eu já sou defensora há 10 anos, né? Menos tempo que você, mas agora que além de defensora... Você é muito mais nova do que eu, né? Nós não vamos falar disso aqui. Minha cara, não vamos falar sobre isso. Eu acabei de fazer 38, Marta. Eu não vou revelar a minha idade, nem vem. Mas, assim, agora que eu me tornei professora, oficialmente, professora de graduação, né, na FGV, inclusive a minha matéria, quando me convidaram para a FGV e eu fui contratada, me perguntaram: o que você vai dar aula? Eu falei: posso dar aula de vulnerabilidade? Porque foi o lugar que a defensoria me deu de tranquilidade para eu falar. Mas olhando para trás, não apenas a minha vivência de graduação, mas agora a minha vivência de mestrado, doutorado, a minha vivência agora de defensora, de professora, que tem 2 meses, eu acho que a gente tem uma tradição jurídica no Brasil muito forte em sermos muito legalistas e muito restritos ao direito, uma compreensão sempre muito cerrada no direito, e, acima de tudo, muito pensado em termos de processo. Eu, antes de ser defensora, eu fui servidora da Justiça Federal aqui do Rio de Janeiro, e eu lembro o primeiro dia que eu peguei um processo e todas as dificuldades e tudo que eu pensei ao olhar um processo físico e olhar e falar assim: o que eu faço com isso? Mas eu tinha um processo físico e, em tese, eu só pensava que eu tinha sido preparada para olhar esse processo físico. Eu não fui preparada dentro do meu padrão de ensino, que eu acho que é alguma coisa que está até agora, mas está em processo de mudança. Eu não fui preparada para entender o sistema de justiça e as suas conexões. Então, até a nossa geração, vou me colocar na mesma geração que você. Muito obrigada, porque elas não param de me assustar, que vão falar a minha idade ali embaixo, né? Não vão! Ô, Lu. Não vão. Mas até a nossa geração... Nossa geração. A gente foi educado a pensar direito como processo. Como processo, aquele processo mesmo, que a gente pega. Tô aqui com o meu livro que eu tava lendo, ó. A propósito, muito bom. Mas a gente pensou em processo, a gente foi ensinado assim. Mas o que eu tenho observado desde 2000, exatamente ali entre 2015, principalmente 2013 para cá, mas que eu vivi a partir de 2015, é a superação do direito enquanto processo. E Perfeito. Enquanto sistema de justiça, o direito ele começa a se confundir e avançar dentro da ideia de acesso à justiça. E acesso à justiça mais do que Mauro Capelletti foi capaz de dizer no passado. Porque Capelletti, quando escreve lá sobre acesso à justiça, ele tinha uma outra realidade. Realidade essa que não se replica depois dos anos 2000 e principalmente 2010. E mais ainda pós 2013 com as manifestações no Brasil. Então, quando a gente olha esse passado recente que a gente tem, a gente precisa recompreender a ideia de acesso a direitos e de reconhecimento a direitos. E o interessante é que na defensoria, e aí eu rendo as minhas homenagens à Patrícia Ketterman, diva maravilhosa que viu isso antes da gente, porque a defensoria já estava preparando para isso. A defensoria já estava se preparando para essa nova visão de acesso.
E aí a gente tem ali toda a construção da Lei Complementar de 2009. Eu me torno defensora um pouco tempo depois dessa mudança. E a gente já vinha ali desde 2009 no movimento de defensorias dizendo, olha, não é só processo. A gente tem que se pautar por reconhecimentos, por identidades, por conhecimento de direitos, por capacidade de ascender ao sistema de justiça, por ser reconhecido nas nossas diferenças. Então, a gente já tinha dentro das defensorias, eu vou ser bem sincera, eu acho que as defensorias foram super vanguardistas nesse tema, porque elas já sabiam desses avanços que seriam necessários nesse novo mundo. E colocam isso ali dentro da Lei Complementar 80 de 94 e a Lei Complementar de 2009. Perfeito o que a Ana Carolina está colocando ali, né? O acesso à justiça é muito maior, é muito mais amplo do que o acesso ao judiciário, né? É isso. E eu acho que os defensores, alguns, talvez não todos, mas os principais deles entendem essa dinâmica e se antecipam e vão colocar ali na LC 80, via LC 132, esse cerne para dizer assim, olha, ser defensor não é olhar um processo, é mais do que isso. É garantir direitos humanos, é garantir acesso, é garantir conhecimento de direitos, é garantir igualdade. Então, eu vou colocar essa instituição aqui, dentro desse cerne constitucional e desse sistema de justiça, para garantir igualdade, para garantir que exista um contraponto e que a gente cumpra esse republicanismo que a Constituição de 88 queria ter. Então, acho que quem pensou a LC 132 foram pessoas completamente visionárias, porque olharam e falaram assim, olha, do jeito que está não vai ser suficiente. A gente precisa colocar uma outra instituição para contribuir aqui dentro dessa rede de direitos humanos e fazer um contraponto dentro dessa teoria clássica de tripartição de poderes que não está funcionando. Essa tripartição não está funcionando. Então, vamos ampliar essa ideia de funções de poderes e vamos colocar mais um aqui para fazer esse contraponto e levar a gente adiante. Eu acho que eles foram visionários ao colocar a defensoria. Só agora a gente esteja entendendo isso, de fato, sabe? Muito recente, muito avançado. E trabalhando no Congresso, como nós trabalhamos, né, no Congresso Nacional, a gente entende que quando tu participa de uma audiência pública, como foi a redução da maioridade, como foi a audiência de custódia, tu e o Bruno maravilhosos, né, nos representando aquilo, nos enche de orgulho. E essas entidades chegam a nós, que nem a Fundação Abrinq, que nem a CNBB, como o IDDD chegou. Tu sente uma quase carência dessas entidades na busca de uma instituição de Estado que represente essa visão humanista de justiça, né? E essa instituição do Estado é a Defensoria Pública. E ali nós estávamos, enquanto a ANADEP, mas e o CONDEST também faz esse papel, mas como existe a melhor das relações, né, ali nessa defesa de direitos humanos, em tudo. A gente ali estava enquanto nessa audiência pública, em todas as outras, tu está enquanto Defensoria Pública. E aí, assim, eu me lembro quando a gente trabalhou na reforma do CPP, que foi o nosso colega aí do Rio de Janeiro. Maravilhoso! Maravilhoso, o Emanuel. E quando eu cheguei para o deputado e disse, né, eu digo, deputado, nós precisamos de uma cadeira, nós precisamos estar nessa audiência pública. E tal, ele disse, não, Defensoria Pública tem que estar. Eu digo, o senhor tem noção da voz de quem que nós estamos trazendo aqui, né? É isso. O senhor tem... É isso. Então, assim, é uma instituição de Estado que ela tem que estar... obrigatoriamente, é compulsório que a gente esteja presente em qualquer discussão acerca de garantias, né? Então, assim, isso é uma obrigação nossa, a gente tem que estar preparado para isso e a gente tem que pensar em levar essa discussão e ultrapassar essa barreira, né? Essa mentalidade, que eu acho que hoje é absolutamente minoritária na Defensoria Pública, de judicialização. Evidente que a gente tem que entrar com ações individuais, né? Me parece isso, é evidente que a gente tem que ajuizar. Mas esta restrição de atuação e esta falta de compreensão, que o que abre, o que mostra quem somos, a nossa potência,
é a atuação essa maior, né? É uma atuação coletiva, é uma atuação em direitos humanos na área ali no legislativo, nessas câmaras de conciliação que a gente vê hoje, na mediação que a gente tem hoje aqui no Rio Grande do Sul, a gente tem a Câmara de Conciliação, que está nas mãos da Ana Carolina, maravilhosa, com projetos lindos. Nós temos a Câmara de Mediação, que está com a Patrícia Fã também, de família. Muito lindo, assim, muito a gente se enche de orgulho, né, de saber, de ver isso na mídia. Hoje eu estava vendo ali no meu Instagram o Rodrigo Pacheco, que faz, tipo, que sabe muito bem... É a fada, se existe tipo, a fada da comunicação, gente. Exatamente, a fada da comunicação. Ele falando ali da questão do reconhecimento fotográfico, que vocês já tinham números de reconhecimento fotográfico, do fracasso que é o reconhecimento fotográfico, né? Se não formos nós, quem é que vai fazer isso se não é a gente, né? É isso. Eu acho que a defensoria é um aprendizado e vai ser eternamente um aprendizado. Mas o que eu acho que a gente aprendeu ao longo do tempo e que talvez, eu acho que é isso que eu quero dizer, a gente não pode esquecer e a gente tem que melhorar. A gente aprendeu que a gente é parte do sistema de justiça. Então, o processo judicial tá ali, a gente sempre vai atuar. Porque falar de sistema de justiça é falar da inafastabilidade do judiciário, então a gente vai ter sempre que ter ali a participação do judiciário. A gente já aprendeu isso. Mas eu acho que mais do que tudo, a gente aprendeu que só participar do judiciário, no sentido de processo judicial, é muito pouco. Mesmo com a tutela coletiva lá e afim, finalmente decidida pela DIN 3943, graças à ANADEP, com uma fala maravilhosa dos ministros do Supremo, né? Inclusive reconhecendo o nosso papel fundamental, a Carmen Lúcia, na atuação em políticas públicas. É isso. Mas eu acho que a gente já entendeu, a gente já sabia há muito tempo e que a decisão do STF marca uma decisão que a gente já sabia. O que eu acho que a gente tem aprendido e cada vez reforçado mais é isso que você está falando. 2 outros caminhos que se abriram ao longo desses últimos anos, eu não estou falando de 1 ou 2 anos, mas se abriram nos últimos anos para a gente. O primeiro é uma atuação fora do judiciário. São essas câmaras, entregar na mão dos nossos assistidos uma solução dos litígios, empoderar os nossos assistidos da solução das vidas dele, conseguir soluções cada vez mais ágeis e melhores para as vidas deles. E acho que junto, mas sem esquecer disso, é isso que você falou das pesquisas. É entender como funciona o sistema de justiça. Então, acima de tudo, além de criar soluções extrajudiciais, de empoderar os assistidos, de colocar eles no centro da decisão, dar instrumentos de conhecimento para que eles possam decidir cada vez melhores. E eu acho que isso reforça a nossa posição de instrumentos. Eu acho que isso é super interessante. A gente não é um poder, a gente não é uma função por si. A gente só existe em função para garantir uma melhoria para os outros. Então, esse é um caminho. A gente vai estar descobrindo. Eu acho que isso ainda é um processo que vai ser aprimorado, mas as defensorias já têm isso. Então, você até citou aí dos projetos do Rio Grande do Sul. Aqui pelo Rio, eu citaria a oficina de parentalidade, que a Cristiana Serra, a nossa coordenadora de mediação, coloca aqui. As defensoras populares, os defensores populares e inúmeras parcerias com a sociedade civil que a gente busca dizer para as pessoas assim, olha, você tem direitos e você pode fazer tal e tal coisas. Então, a gente entendeu que esse é um caminho, que judicializar não é tudo, mas que a gente podia contribuir como instituição de outra forma, empoderando as pessoas com o nosso conhecimento jurídico. E isso, nossa, isso é de uma generosidade. Já pensou quanto isso é generoso? Você compartilhar conhecimento, gente, isso é muito generoso, isso é muito maravilhoso. Por isso eu acho seria meio que igual a ser professora. Eu compartilho aquilo que eu aprendi, gente. Por isso que eu amo.
E aí tu vê, assim, tipo, eu tô vendo a Adriana Burger aqui nos assistindo, né? A primeira vez que eu ouvi falar em superendividamento foi com a Adriana Burger, né? Essa preocupação Sua! de solucionar isso e pensar a melhor maneira de fazer isso saindo daquela via Que não estrita é do dizer o que a judicial. pessoa tem que fazer. Não. Quer dizer para ela, você vai fazer, você tem que aprender e eu vou te ajudar, eu vou te dar Educação em direitos, né? e eu vou te ensinar os parâmetros para você aprender. Isso é genial, porque a gente não resolve pela pessoa. A gente cria condições para que ela seja. Veja, é bem diferente porque a gente não anula as individualidades. Sim, a gente não fala pela pessoa, né? A gente escuta e serve de instrumento para a pessoa. Isso é emancipatório. A nossa função é emancipatória, né? A gente tem que dar condições daquela pessoa decidir. É isso. Quando eu gosto, vou fazer aqui uma comparação talvez meio simplória, mas quando você diz para a pessoa que ela tem que ser chamada pelo nome que ela tem, isso é muito impactante. Fala para uma pessoa transexo que ela é a fulana ou o fulano e que ela tem direito de ser chamada pelo nome em que ela assume. É a mesma coisa que não é a mesma coisa, mas é comparável com a sensação de dizer assim: você gerencia a sua vida. Eu não vou te dizer se você está certo ou está errado. Eu vou te dar as balizas. Eu vou te ensinar aquilo que você pode. Mas se você vai comprar arroz ou se você vai comprar feijão e qual é a tua necessidade, não me cabe dizer, porque eu não sei a sua necessidade. Mas eu posso te ajudar a dizer que você tem direito ao arroz e ao feijão. Eu vou dizer para o meu assistido que é isso que ele tem direito. Mas a decisão, as escolhas pertencem a ele. Então, acho que esse foi um caminho belíssimo que a Defensoria seguiu. E o segundo caminho, Martinha, não sei se você está me ouvindo, deu uma Estou te ouvindo perfeitamente. Na verdade, eu vou dizer uma coisa. Eu não tenho nem ideia de quanto tempo nós estamos falando. Porque se me deixar falar contigo, eu vou ficar... Meu Deus, vamos tocar ficha. Olha, eu quero a parte 2. Antônio Flávio, tu tá aí? Nós queremos a edição 2. Eu acho que, assim, eu queria dizer que é segundo ponto, que eu acho que se conecta. Se eu tivesse que fazer, assim, se eu tivesse que se explicar, eu colocaria assim um círculo, porque um não existe sem o outro. Que aí sim é a parte em que a gente se conheceu, que foi a parte legislativa. Não existe defensoria sem atendimento, não existe defensoria sem escuta, não existe defensoria sem atuar num processo e fora de um processo empoderando os assistidos, mas também não existe defensoria. Isso eu aprendi com você, Martinha. Não existe defensoria sem a parte no sentido político, de um processo político mais estrito, dessa dimensão política de pautar políticas públicas no legislativo e no executivo. Mas isso é um aprendizado que eu tive, porque assim, a Patrícia, ela sempre foi assim, meio maluca, né? Assim, no sentido de me jogar nas coisas. Eu sei que tu vai. Então, assim, me deu de presente a comissão da infância, né? Tu vai coordenar a comissão da infância. E eu sou, tipo assim, missão dada é missão cumprida. A gente tem que fazer isso acontecer. Aí, como é que começou isso aí? Eu fui participar de uma audiência pública, a primeira de todas, e eu me decepcionei muito com uma figura que para nós era, eu não vou falar o nome da pessoa, mas quem é da infância sabe, que era uma pessoa meio mítica, um juiz que para nós era um cara super garantidor de direitos. E aí eu chego na audiência pública e ele defende o aumento de prazo de internação. Na infância! Na infância! Eu sei quem é, eu lembro disso. Eu não estou na infância, mas eu resgatei isso. E aí eu enlouqueci. E aí fui para audiência pública. E eu sou uma pessoa que eu reajo muito, né? Tu é proativa, eu sou proativa, reativa, mas assim, eu sou brigona, né? Eu tenho que reconhecer que... E eu fui falar e eu tava uma fera. E aí eu fiz uma defesa enorme dessa questão de contra a redução da maioridade penal, contra a redução o aumento do prazo de internação e tal. E estava a Heloísa assistindo, da Fundação Abrinq, e estava também o Conselho de Psicologia e
a Rede Justiça. Aí quando eu saí dali, por isso que eu falo a carência, né, de um representante do Estado para defender direitos humanos. Aí quando eu saí dali, viraram para cima, né? Não, nós temos que nos reunir, nós temos que nos reunir e tal, e tarará. Mas eu também sei que o meu papel de coordenadora da Comissão da Infância não é participar das audiências públicas. O meu papel é achar quem faça muito bem isso, né? E eu escolhi o melhor, tu, o Bruno, qualquer um da infância ia sair muito bem, mas vocês foram brilhantes. Então, a partir daí a gente começou, e quando a Bruna apareceu, a Mara apareceu, começou a surgir a ideia, não, nós vamos começar a mudar a lei, nós vamos começar a nos meter na lei. E se descobriu a partir dessa maneira, de nós buscarmos, né, no mundo de legislações e tal, com o auxílio da Fundação Abrinq, que tinha um caderno legislativo com as legislações da infância, onde é que a gente podia mexer, o que a gente podia operar. E a partir disso, então, a Comissão da Infância redigia os textos, né, e a gente ia atrás, escolhia políticos, muitas vezes não óbvios, né, mas com conversa, com trabalho de convencimento, que eles encampavam as nossas pautas. Então, além da gente defender direitos humanos, a gente também se apresentava enquanto defensoria, né? Mostrando o que é o tamanho da nossa instituição e que a nossa instituição, sim, a gente trabalha na defesa, a gente trabalha no crime, mas a gente trabalha na infância, a gente trabalha no civil, e nós somos isso, e nós trabalhamos com direitos humanos, garantias. Então, a gente conseguia fazer esse trabalho de convencimento, né? Cara, Marta, eu acho assim, várias das coisas que a gente falou vão funcionar como gatilhos. Eu acho que quando o Humberto Penha vai escrever lá assistência jurídica e o Zé Augusto Garcia escreve há muitos anos atrás sobre os futuros das defensorias, talvez no momento que eles escreveram, eles não conseguiam imaginar a importância que teria isso. E talvez eles não teriam imaginado a prática que a gente poderia ter. E eu acho que a reforma, a proposta de reforma administrativa que hoje está em jogo, coloca a defensoria num papel mais essencial do que nunca. E essa atuação que a gente teve política vai confirmar isso, qual é o papel da defensoria. No seguinte sentido, eu já cheguei depois dessa opção feita na Comissão da Infância, eu chego ali no meio do caminho, mas o que eu percebo da vontade de vocês e de uma vontade de grupo é uma compreensão muito profunda no momento em que eu me torno coordenadora dessa Comissão da Infância. Eu percebo essa já compreensão de qual é o papel da defensoria. Mas, acima de tudo, não só de um papel da defensoria como promoção de direitos, que já tinha sido antecipado por quem imaginou a LC 132 e depois pela Patrícia, que luta pela emenda 80. Então, são dois grandes momentos, mas são momentos muito determinantes para a instituição. Mas a gente precisa refletir sobre a institucionalidade e a estabilidade que o ser defensor e o estar na defensoria representam. E que é algo que está sendo colocado em jogo nessa reforma administrativa. Nós temos garantias que nos permitem confrontar o establishment, essa maioria, para dizer está errado. E não sermos responsabilizados pessoalmente por essa luta que não representa uma vontade individual, mas que representa um avanço em termos de direitos humanos que está lá nos artigos 1º e 3º da Constituição. Então, não dá para falar em papel da defensoria sem falar sobre garantias que permitem que a gente vá contra o governo e que o governo e o parlamento, que é o mais importante, que é o local de debate, determine e estabeleçam as políticas que têm que ser realizadas e que a sociedade como um todo consiga colocar. Então, não é só ir contra, mas é participar do projeto. Exatamente isso. Eu acho que o que a gente fez, e eu vou falar assim com muito carinho da minha participação e do momento em que eu estava com você, é que a gente transforma toda a história que tinha sido construída, eu vou dizer por mim, até 2015 e 2016, nas defensorias,
a gente reúne esse passado que outras pessoas entregaram pra gente, lutaram muito para deixar pra gente, e a gente fala, não é sobre Elisa, e não é sobre a Marta, e não é sobre o Bruno, não é sobre a Camila, mas é sobre aquilo que a gente aprendeu ouvindo as pessoas desde o início e que os nossos colegas ouviram e que a gente foi construindo como síntese e que a gente sintetizou e falou assim, não adianta lutar só no judiciário. A gente vai ter que fazer lutas no judiciário e para além do judiciário. Então, eu vou ter que propor políticas públicas e aí a gente vai, junto com a Fundação Abrinq e com a Rede de Justiça e com a Conectas, a gente vai lutar dentro do Executivo por pautas da infância, mas eu acho que isso se aplica também a outras pautas, é que eu vivi a infância junto com você. A gente trabalhou muito na reforma do CPP, antes da gente, inclusive, o defensor do Rio de Janeiro, aí, de processo civil, como é que é o nome que tu... O Felipe Borren? Não. Zé Augusto Garcia, que participou do CPP. Exatamente. Zé Augusto, maravilhoso. Zé Augusto, maravilhoso. Então, isso é uma história, né? Quando se fez as comissões, a gente dividiu isso em matéria. E aí a comissão da infância, porque funcionou muito bem, porque a gente tem um time muito bom, e as coisas surgiam, né? Era um momento assim de muita agitação nesta área. A gente conseguiu emplacar, incomodar bastante. A gente conseguiu travar umas pautas bem importantes. A gente chega com uma história, com uma historicidade de acesso à justiça. Isso é legal. A gente chega com essa história que é prática, que é legislativa, que é da vida. E a gente fala, não dá mais para depender do judiciário. E a gente vai se colocar para dizer assim, olha, não dá para ser assim. E eu acho que é isso o mais bonito hoje da Defensoria, que é esse segundo caminho que a gente tem descoberto. Não dá mais para pautar apenas temas institucionais como agente defensor, como nós defensores. Não basta mais dizer o que eu, como defensora, tenho como garantia, ou que você. Então, a gente vai para essa reforma administrativa, não é só, e não pode ser só para dizer que eu tenho direito à estabilidade. Mas eu tenho que ter estabilidade porque eu tenho uma luta para fazer por quem não pode fazer. Eu sou instrumento, eu sou voz, e eu preciso disso, porque senão tem muita gente que depende dessa voz que a gente está carregando, que não vai poder falar e que vai sofrer consequências. Então, o meu aprendizado de infância foi esse. E o mais bonito, Martinho, juro que eu já vou passar assim, só queria colocar. Não, por mim eu fico ouvindo tu falar o tempo todo. Mas o que eu acho mais maravilhoso é que a gente conseguiu mostrar essa história da Defensoria e a importância de dar acesso para para as mais diversas correntes políticas. Vitaliciedade, ó, a Patrícia falando. É isso a gente falou com correntes de esquerda, de centro-esquerda, de centro-direita, de extrema-direita. A gente de extrema-direita. Com a bancada do boi e da bala. Ainda que a gente, pessoalmente, não concorde com as decisões políticas e com as vertentes políticas que eles entendam, nós fomos lá dizer: essa pessoa não pode ser ignorada, esse direito tem que ser reconhecido. E a instituição Defensoria Pública é isto. É isso. É isso. O chato que vai ali ficar enchendo a paciência e ter representantes para fazer esse papel por quem não pode. É isso que eu amo na Defensoria. E é isso que eu descobri pós 2015 e que mudou a minha vida. Assim, e aí eu vou falar uma coisa também que eu tô vendo aqui que tem jornalista, né? O Felipe Daroit, que tá organizando a live. A Rita, que foi nossa assessora de imprensa na DPERGS, a Karine da ANADEP, o pessoal do Rio de Janeiro, né? E o quanto é importante a gente olhar para fora do direito, trabalhar junto com a imprensa, com a comunicação, investir em comunicação, para mostrar o nosso trabalho e para traçar estratégias. Quando a gente fez, a Rita é maravilhosa, concordo, 1000 vezes, né? Minha irmã maravilhosa. Inclusive nos ajudou
A gente, ano retrasado, teve uma questão de aluguel social aqui em Porto Alegre, que pararam de suspender o pagamento de aluguel social em função de uma auditoria. A Patrícia, eu estava trabalhando eu e a Patrícia estava trabalhando no ajuizamento e tal, a Patrícia entrou com a ação civil pública, né, do aluguel social, e eu fazia os atendimentos individuais, mandava os ofícios e tal. Só que a gente não levou isso judicialmente. A gente conseguiu alguma coisa, porque a Rita nos ajudou, deu voz para essas pessoas, trabalhou com isso. A gente foi na casa delas mostrar, e aquilo começou a criar um constrangimento a ponto da administração pública voltar a pagar o aluguel social, né? Então, estrategicamente, a gente também tem que aprender a usar a comunicação, né? Fundamental. E vocês no Rio usam muito bem. Aqui no Rio Grande do Sul também tem que, tipo assim, a Rita, o Felipe, a gente vê nossas pautas com frequência, pautas de direitos humanos. Isso também é educação em direitos, né? E aí no Rio teve a função do Ninho do Urubu, né? Gente, assim, eu fico olhando, de vez em quando eu paro, e eu penso assim, que eu não consigo nem dimensionar. Eu fiz uma palestra recente num grupo da USP, e em algum momento me perguntaram sobre custos vulneráveis e afins. E aí eu tive que me manifestar publicamente. E a minha primeira resposta foi: a defensoria não existe senão em rede. Nós pertencemos a uma rede republicana. Isso está lá no artigo 3º. A gente segue um republicanismo, o que significa uma atuação em rede. O que significa que a defensoria é uma das partes de um grande sistema de acesso à justiça. E é completamente impossível pensar em acesso à justiça, em um trabalho em rede, se não existir a educação, se não existir a saúde pública, se não existir a assistência social e se não existir a imprensa. Porque quem faz as denúncias e quem contribui para tornar visível hoje pautas de pessoas que pertencem a grupos minoritários, digamos assim, é a imprensa. Então, se a gente não consegue trabalhar em rede, propondo soluções para a superação de vulnerabilidades, e a gente não consegue colocar isso visível, o que só a imprensa pode fazer, e imprensa essa que passa desde grandes jornais a mídias pequenas, e a forma de colocação em mídias pequenas, e a criação até de podcasts institucionais, a redes profundamente institucionais, ou seja, eu quero dizer que comunicação no sentido mais amplo, que só pessoas de comunicação podem explicar, eu não tenho condição real de explicar, mas que eu aprendi mais do que Rodrigo Pacheco. Eu vou citar aqui a minha diva mor da comunicação, Débora Diniz, a nossa diretora de comunicação do Rio. Rita, eu não te conheço, eu quero conhecer, por favor. Mas eu conheço a Débora Diniz, eu conheço a equipe do Rio. Não existe um trabalho efetivo de defensoria sem dizer o que acontece. Então, nós somos parte de uma grande rede no qual 1000 serviços são importantes. Exatamente, a assistência social é um deles. A gente, com os nossos parceiros que a gente construiu em rede, indo lá e convivendo. E eu estava lembrando hoje do dia que você saiu correndo quando Eduardo Cunha pautou a redução da maioridade. Mas se não fossem os nossos parceiros, e se não fosse a nossa rede de apoio, incluindo a comunicação, para conseguir pautar o absurdo que era a redução da maioridade penal, que foi o absurdo da revista vexatória, a gente não teria vencido essas batalhas. Não teria. Não tem. E a criatividade, né? Porque, assim, quem trabalha com comunicação... Você lembra daquela entrada, aquela comunicação, aquela comunicação visual... Antes de entrar, agache 3 vezes. Abaixe 3 vezes antes de entrar. Com o espelho no chão, né? A comunicação pode fazer. É lindo. Então, e não é algo que a gente saiba. É algo que eles sabem.
E por isso é que eu É. acredito que é trabalho em rede. A gente não existe sem eles. A Eu tenho gente não muita existe. confiança. Eu também. Eu sou apaixonada por comunicação. Acho que isso nunca é um gasto. Eu acho que é um baita investimento, né? Então, assim, essa Aliás, semana eu nossa, vi. Martinha, beijo, Karine, que teve aí com a É, gente, comigo. Te amo, Karine. aliás, Linda. aliás, a Riva e o Pepe também estão nos assistindo, né? Eu vi ali a Rivana fazendo comentário, o Pepe, presidente da ANADEP, nossos amigos, né? Riva queridíssima. Eu precisava falar isso pra Karine, porque assim, o quão importante na minha época a Karine foi. Eu não consigo dizer, Pepe e Rivana, não quero desmerecer vocês, tá? Mas eu só quero também merecer a pessoa com quem eu estive especificamente na comunicação. A Karine foi sensacional. E acho que assim, a Riva aí, queridíssima. E está acontecendo muita coisa legal, né? Eles, assim, apesar do ambiente ser difícil para trabalhar muitas pautas de direitos humanos, a gente está vendo, né, que está acontecendo aqui em Porto Alegre, duas matérias sobre Defensoria Pública no jornal, no primeiro Jornal da Manhã, assim, que todo mundo assiste. Então, assim, tu te acordas, liga a TV e vê ali a Patrícia Fã, Pagnussati, que está nos assistindo, que é da conciliação, da mediação da família, que trabalha com constelação familiar. A Ana Carolina, que faz um trabalho lindíssimo, né? Nome Limpo. São projetos que é até legal que quem está aí, né, e lembrar de projetos, nos coloque, porque é importante quando a gente assiste ali as teses do CONADEP, quando a gente assiste as práticas do CONADEP, aquilo te abre um mundo enorme de possibilidades, né? E aqui eu já vou me exibir, porque nós estamos com um projeto para lançar. Meu Isso Deus, aí, vamos lá, conta, Marta, conta. eu vou contar, não sei se eu podia contar, aí tá. Não sei se eu podia adiantar, mas eu vou adiantar, né? Eu trabalho em registros públicos e a gente descobre que tem uma dificuldade. Tem muita gente sem certidão de nascimento, né? Isso tu descobre sendo defensora pública, porque antes de ser defensora pública, tu não tem ideia que tem gente de 40, 50, 60 anos sem certidão de nascimento. Exato. E a gente faz ali o atendimento e tal, mas assim, a gente quer jogar na imprensa isso, quer fazer busca ativa, buscar essas pessoas que não chegam para nós, para organizar um pouquinho a vida deles, né? Para conseguir tornar essas pessoas que estão absolutamente invisíveis. Para mim não existe nada mais invisível do que uma pessoa sem certidão de nascimento, cidadania, né? Então é um projeto bacana aí que tá para ser lançado e que eu tô torcendo para que dê muito certo. Eu te ouvi falar algum momento do Ninho do Urubu e assim, a minha sensação é que esse processo contra o Flamengo, ele só se tornou possível e muito factível de ser questionado, ou seja, da postura, não é ganhar. Não é nem sempre, eu estava pensando nisso hoje, nem sempre ser defensor é sobre ter um resultado de tipo ter acolhido a pretensão. Às vezes não é sobre isso, mas é sobre colocar a possibilidade de debate, porque às vezes nem isso os nossos assistidos têm. E aí você citou esse projeto e sobre colocação na imprensa, eu lembro que em algum momento você falou do Ninho do Urubu. Eu penso que os assistidos, e principalmente as famílias que perderam pessoas no acidente, no incêndio lá no Flamengo, só tiveram a oportunidade de falar o que aconteceu porque nós tínhamos garantias o suficientes para ir para a imprensa. E a nossa diretoria de comunicação conseguiu, com muito esforço, e eu quero dizer isso, Rita e a comunicação do Rio e a comunicação da ANADEP só conseguem isso com muito trabalho. Felipe Daroit, da DPE do Rio Grande do Sul, também, o nosso jornalista responsável. Eles trabalham muito para isso. Eu tenho certeza que em muitos casos eles só conseguiram, depois de muito trabalho, e só se tornaram possíveis de serem debatidos e a situação ser modificada porque eles lutaram muito. Não é fácil também. Não é fácil ser contra-majoritário. Não é fácil ir contra a corrente. Então pode parecer fácil, mas não é. Então é um trabalho difícil para a gente, mas é um trabalho difícil para a comunicação. Por isso que a comunicação é importante. Por isso que a gente tem que reconhecer. Não é um trabalho isolado. Eles estão juntos nessa pauta.
eles estão juntos nessa pauta e eles mudam o curso da história dessas pessoas e eles mudam o curso do processo, muitas vezes, né? Eles mudam o convencimento. Eu acho fundamental isso, né? Eu só lembro, aqui no Rio, pelo Rio de Janeiro, eu lembro do caso lá das 159 pessoas que foram consideradas milicianas e que muito político de esquerda considerou que era miliciano e que foram algumas mídias que concordaram com a gente que as pessoas a coisa estava estranha. E aí, pro ano passado, depois de muita luta da imprensa alternativa e da defensoria, para todo mundo ser absolvido. Então, as 159 pessoas presas, acusadas de serem milicianos, elas foram inocentadas depois de muito trabalho conjunto da comunicação e de defensores públicos que foram muito comprometidos. E eu acho que esse, para mim, é o caso que encerra aí, que encerra meus argumentos para dizer: não existe defensoria sem atuação política, sem atuação legislativa, sem atuação judicial, sem atuação extrajudicial e, acima de tudo, não existe defensoria isolada. A defensoria é uma ponta de uma grande rede republicana e a gente precisa entender e começar a se pautar com essas redes, com os parceiros que estão ali, com a imprensa que está ali, com quem está dando as mãos com a gente para a defesa de direitos humanos. Porque é isso, para isso que a gente existe. E é para isso que a gente serve. E a gente tem que dar mais a mão, desculpem, estou empolgada. A gente tem que dar a mão para quem está junto, para seguir junto e para avançar nesse país que a gente sonha. E a gente tem que ensinar e convencer quem não está. Né? A Lu Bortovski está assistindo aí. Esses dias eu vi a Lu Bortovski metida numa aula para adolescente ou para criança falando sobre defensoria pública. Eu amei aquele monte de criança olhando e assim tu via a foto da tela, né? E ela lá ensinando direitos humanos para as crianças, né? Então, assim, este papel também é nosso, é de conscientização. A gente tem que ir nas escolas para falar de defensoria pública. A gente tem que criar jornadas em faculdades de direito para falar de defensoria pública. A gente tem que mostrar que a gente é defesa, né? E a gente é defesa de direitos fundamentais, a gente precisa disso, né? Então, a gente, acima de tudo, direitos humanos. A gente é direitos humanos. A gente é existência na nossa vida. E temos que falar. Eu tô junto. Então, assim, Lu, querida, eu vi a foto, fiquei super orgulhosa de tu lá naquela escola para aquelas crianças, né? Tu lá com a Constituição de 88 na mão, mostrando, explicando sobre defensoria pública e o que a gente faz, o nosso papel, né? De garantidor. Eu acho isso fundamental, essa educação em direitos, que às vezes, que os nossos colegas do interior, olha o Clériston, saudade de ti, Clériston. Foi defensor-geral da Bahia, amigo, querido, baita guerreiro, né? Ficava com a gente no congresso até às 10 da noite. Baixou o Clériston, que bom te ver aqui. Da gente falar sobre defensoria e ir nas escolas, ir nas faculdades, montar jornadas de direito da defensoria pública. Aqui também a Deise Sartori, nossa colega, está fazendo um trabalho nas unidades de internação de Novo Hamburgo sobre mãos que trabalham, né? Uma oficina para os meninos internados fazerem trabalhos de tricô, a coisa mais linda. Isso também foi pauta da imprensa. Então, isso também é um trabalho nosso, né? É um trabalho de direitos humanos e dessas pessoas passarem a acreditar nelas, né? De conscientização, de emancipação. Eu já estou super emocionada. Daqui a pouco eu vou chorar, daqui a pouco eu vou ali pro quarto e vou chorar horrores, porque... Marta, você me... Mãos que sonham. Defensoria do Rio Grande do Sul, obrigada. Não só por eu estar de novo com a Marta, porque eu amo essa mulher. Ela tem uma importância para mim que eu não consigo dizer, mas por reviver e poder falar sobre essa minha paixão. Defensoria, eu sou muito sincera, defensoria não era o meu projeto de vida. Eu queria ser juíza. Mas uma vez que eu me tornei defensora, eu não consigo mais imaginar como eu poderia ter pensado em ser uma outra coisa da minha vida.
Eu sou muito agradecida. Para quem acredita em espiritualidade, eu diria, é Deus ou qualquer outra coisa. Eu sou muito agradecida. Eu sou muito feliz por estar nesse lugar. E eu não troco ele mais por nada nesse mundo. É isso aí. O concurso escolhe a gente, uma juíza me falou. O concurso escolhe a gente. Marina, a filha da Lu Bortovski, de 9 anos, nos assistindo. Coisa querida, Marina. Fofa! Martinha, eu não sei da gente ser derrubada. Não podemos ser derrubada, né? Como assim vamos ser derrubada? Não, você não. A gente não se derrubou nem no Eduardo Cunha, cara. De jeito nenhum. Nem o Eduardo Cunha. Então, assim, Elisa, amor da minha vida, querida, minha amiga, tu mora no meu coração. Que alegria essa oportunidade de falar contigo na live. Acho que deu o nosso recado, né? Conseguimos falar, colocar tudo, assim, externar toda essa paixão que a gente tem e a gente torce aí para que cada vez mais apareçam projetos, né? Essa potência que é a nossa instituição, né? Que a gente aprenda a trabalhar extrajudicialmente, em pauta legislativa, e que cada vez mais a gente consiga aí ter êxito nesse trabalho de convencimento. Tá bom? Marta, obrigada, defensora. Um beijo, querida. Do Rio Grande do Sul. Um beijo enorme, gente. Eu tô muito feliz, você não tem ideia. Eu vou chorar agora. De emoção. Obrigada, Marta. Muito obrigada. Tô te esperando aqui em Porto Alegre, tu sabe, né? Já te convidei 1000 vezes. Vem pra cá. Patrícia, ótimo. Patrícia Ketterman, nossa diva amor. Muito obrigada. Marta, eu te amo, tá? Mas... Tá, beijo. Vou encerrar aqui. Beijo. Tchau.